Qual foi a tua experiência na infância e na formação da tua persona ao longo da tua vida que te causou essa necessidade de manter tudo sob controle? Eu acho que o ponto principal foi que os meus pais se separaram, a minha mãe trabalhava ainda fora e aí ela tinha que cuidar da casa e de 3 mulheres. Eu acho que o que aconteceu, eu voltei pra mim, eu preciso fazer as coisas corretas para não dar trabalho pra minha mãe, porque ela já tem muita coisa pra fazer. Então a minha responsabilidade é essa. Pro perfeccionista, Jeff, não tem certo e não tem caminho do meio. É branco e preto. Ah, cinza. Não tem cinza. Então a tolerância de um perfeccionista, ela é bem baixa. Porque é muita inflexibilidade, né? A gente não tem muita flexibilidade, resiliência com a gente mesmo. Mas, Aline, a raiz do perfeccionismo está no medo de falhar e não atender às expectativas do outro? Ou qual a intenção positiva, na realidade, por trás desse tipo de comportamento? Sim, está no medo de falhar, de querer agradar, de atender às expectativas externas, de atender à expectativa que você cria. E sim, ela tem uma raiz no medo de falhar, no querer agradar, no querer controlar as coisas que são incontroláveis também. E geralmente acontece na fase da infância, em que a gente tem uma experiência na infância de ser muito cobrado, né, pelo pai e pela mãe, de ser muito exigido, de ter um ambiente competitivo na área que eu escolhi. Também tem uma raiz na questão de querer agradar os pais, né, de não falhar, de querer ser reconhecido. E geralmente o perfeccionista, ele trabalha muito com as idealizações dele. A idealização de se eu conseguir alcançar isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir fazer desta forma, eu vou ser feliz. Então ele vive nesse mundo de agradar o externo e tentar atingir as suas idealizações internas. Você é daquelas pessoas que gosta de tudo perfeito, extremamente organizado? E o jeito que você tem de lidar com a sua ansiedade é ter no controle de tudo? Saiba que isso tem um nome, se chama perfeccionismo. Isso é um traço de uma personalidade que tem uma busca incessante pela perfeição, muitas vezes elevadas a níveis inalcançáveis. A pessoa perfeccionista tende a ser seletiva com relação aos seus erros, focando muito mais neles do que os seus acertos. E hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, a doutora Caliandra Medeiros, que é médica anestesiologista, mãe da Juju e do Vini, e por sinal, a minha esposa também. Ela vai falar um pouquinho sobre o transtorno dela e o perfeccionismo, que é um grande traço da vida dela. Junto, eu vou trazer a Aline Jaldi. Ela é a minha co-host de luxo para todos os problemas que eu trago aqui sobre psicologia, porque ela trata a psicologia de uma forma completamente diferente. Ela consegue te elevar à sua melhor versão. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Bem, hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, na realidade, só para reforçar. Eu tô aqui com a Aline Jaldi, que é uma grande amiga minha, que é psicóloga, e eu já falei antecipadamente para vocês, mas é porque eu estou na frente com a minha primeira dama, que resolveu, depois de
3 anos, turma, já vai pro 3º ano de Jeff Podcast. E só agora que ela realmente tomou coragem e veio para cá. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela. Na verdade, a Aline veio aqui muito mais para fazer a terapia e a Kylie veio muito para falar sobre o dia a dia dela. Mas, Aline, a raiz do perfeccionismo está no medo de falhar e não atender às expectativas do outro, ou qual a intenção positiva na realidade por trás desse tipo de comportamento? Então, Jeff, oi, gente, muito bom estar aqui novamente. Sim, está no medo de falhar, de querer agradar, de atender às expectativas externas, de atender a expectativa das expectativas que você cria, né, na sua cabecinha aí, que é bem fértil, todos nós temos, né, esses pensamentos, as expectativas que a gente cria. E sim, ela tem uma raiz no medo de falhar, no querer agradar, no querer controlar as coisas que são incontroláveis também. E geralmente acontece na fase da infância, em que a gente tem uma experiência na infância de ser muito cobrado, né, pelo pai e pela mãe, de ser muito exigido, de ter um ambiente competitivo na área que eu escolhi. Também tem uma raiz na questão de querer agradar os pais, né, de não falhar, de querer ser reconhecido. Então, sim, a raiz é uma dessas, né, não querer falhar. E geralmente o perfeccionista, ele trabalha muito com as idealizações dele. A idealização de, se eu conseguir alcançar isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir fazer desta forma, eu vou ser feliz. Então, ele vive nesse mundo de agradar o externo e tentar atingir as suas idealizações internas. Você sabe que você falando isso, eu converso muito com a Juju, né? Minha filhota está fazendo ginástica artística. E eu tento quebrar um pouquinho porque eu começo a sentir esse padrão dela, porque na ginástica artística, com 10 anos só... Muito competitivo. Então ela com 7 anos ela já vem. E tem que ser perfeita, né? Perfeito. Se errar um negocinho, já tira um ponto, já sai daquilo, né? Então ali, mais do que em qualquer local, tem que ser perfeito. Rapidinho, Jefferson, só para complementar, né, o que a Aline está falando, a questão de você pergunta de qual a intenção positiva. Eu não digo que é uma intenção positiva por trás. Na verdade, é o medo de errar, que ali vai causar uma grande ansiedade. Então, na verdade, a gente quer evitar a ansiedade. E para evitar a ansiedade, né, a gente precisa acertar. Então, a intenção positiva é evitar essa crise de ansiedade pela falha, né? Então, na verdade, não é nem expectativa de agradar o outro, é de se agradar. De desagradar você, né? Você precisa estar bem, né? Você precisa ter acertado. Então, é mais nessa expectativa, entendeu? Olha, para quem está nos assistindo, esse primeiro podcast, que as duas são perfeccionistas e as duas estão com colas, tá? E aí eu vou falar para você, eu falei, ela até esqueceu, porque faz tempo que a gente ia falar sobre isso. A Caliandra, minha esposa, foi a única pessoa que mudou todas as minhas perguntas, porque ela fez do jeito que ela queria, porque ela tá com a cola dele para responder do jeito que ela quer. Então, isso é o perfeccionismo. Ela quer responder. Ela quer controlar o meu podcast, mas tudo bem. Isso é uma boa perfeccionista e esposa faz. Os dois, né? Legal. Kylie, mas a gente entende que quando uma pessoa é perfeccionista e você teve um diagnóstico mais tardio, até então a gente começou achando que era toque, porque até a gente assistiu um filme do Matheus Solano, não sei se você já assistiu, que é Toque, que ela assistia, verdade, e ela eu ria. Eu falei, cara, mulher tá ficando doida. Ela falou, não, pô, isso aí sou eu. Então, assim... Vou assistir, não conheço. Cara, muito legal. Olha, pra quem não assistiu, Toque do Matheus Solano. Porque, assim, precisa estar tudo arrumado do mesmo jeito, o computador tem que estar naquela posição, as canetas têm que estar naquela posição, então tudo tem que estar perfeito. Muito organizado, na verdade, muito organizado. Né? E eu vejo muito que quando a gente fala sobre a forma de amor, como é que tem a linguagem. A linguagem de amor. Então, assim, se ela chegar em casa, ao invés de eu ter feito um jantar, ter tido um vinho, ter alguma coisa, o que eu tenho que fazer para a linguagem do amor é que esteja tudo arrumado a sala.
Não pode ter uma camisa na sala, porque senão ela... E não sei se você sabe a teoria, é o seguinte, por que o homem bota a camisa na cadeira? Porque ela não tá tão limpa para voltar pro armário e não tá suja para lavar. Então, onde é que a gente coloca? Na cadeira, claro. Ou no sofá, né? De preferência em um lugar que dá pra aparecer bastante. Pra gente ficar bem chateado. Na sala, exatamente. Ô, Kylie, de modo geral, a pessoa que é perfeccionista geralmente é seletivamente atenta a todos os deslizes. Não vamos entrar na terapia, nem em briga, porque a psicóloga tá aqui. A grande questão é, quando as coisas não saem como planejado e ocorrem sentimentos negativos. Hoje em dia, já que você já sabe do seu diagnóstico, está muito bem terapeutizado, como você se sente para trabalhar isso dentro de você? Quando vem, assim, né, acontece alguma coisa que saiu do padrão, o primeiro sentimento que vem é de raiva, irritação, né? Então, aquele sentimento, né, de eu não conseguir resolver ou saiu do meu planejado. E daí depois vem a crise de ansiedade, né? Então, assim, antes, né, o que antigamente eu fazia? Eu fazia tarefas de limpeza, de organização, pegava o armário para arrumar, roupa para lavar, porque aquilo me deixava melhor. Pelo menos isso aqui eu consigo organizar, né? Isso aqui saiu do planejado, mas isso aqui eu vou conseguir organizar. Só que isso me deixava mais ansiosa ainda. E aí, na terapia, foi que eu aprendi que eu precisava de outras estratégias, né? Aí eu comecei a trabalhar formas de respiração. Quando eu começo a me sentir muito irritada, eu me isolo das pessoas que estão mais próximas de mim. Porque senão eu posso... Acaba descontando, né? Descontando a minha raiva, que é minha... naquela pessoa que tá ali do meu lado, e são pessoas que geralmente estão muito próximas de mim. Jeff, né? E as crianças... Eu não vou falar nada, eu me abstenho. Eu me abstenho. As crianças, né, que convivem e sabem como eu sou, né? Sim. Então eu me isolo agora, aí eu assisto uma série, eu preciso assistir uma série que é mais tranquila. Eu evito de ficar no celular que me acelera demais. Então, hoje em dia, como eu já sei, né, a causa, eu tento desviar nesse sentido, né? Então, lógico que eu vou organizando, vou tentando organizar as coisas, mas hoje em dia eu estou fazendo outras atividades para tentar relaxar mais a minha cabeça, né? E pensar assim, não, agora daqui para frente, o que eu posso fazer para resolver? Sim. Olha, Aline, a chave do perfeccionista é o autoconhecimento. Totalmente. Porque, como ela acabou de falar, eu ia para um caminho e aí eu tive que buscar na terapia outras estratégias. A respiração, né, o mindfulness, ela buscou o isolamento também para ter um momento com ela, para conseguir, né, absorver todas as informações das expectativas que ela cria dela mesma, das metas que ela coloca na cabeça dela e evitar, né, descontar isso nas pessoas que eu amo, que eu convivo, e buscou na terapia também as estratégias que talvez dariam mais certo para ela, porque ela ia para estratégias de organização. Então ela ia organizar a mente, organizando a casa, a roupa, as coisas, e deixava isso mais tenso, mais estressante, porque ela acabava gastando energia com outras coisas que tiram a energia dela. Que gasta uma energia, né, além da mental, que está ali trabalhando, a energia física também. E aí ela foi para uma outra estratégia. Então, assim, sem autoconhecimento, provavelmente ela não ia conseguir chegar aí e ia causar um estresse, uma ansiedade maior, até uma depressão, porque aí a expectativa fica tão alta nela mesma que ela não dá conta como ela te falou, a cabeça dela não para, ela precisa assistir uma série calma. Senão a cabeça dela fica, vamos dizer assim, 355 abas abertas com as coisas que ela precisa entregar perfeito. Não é só entregar, é perfeito. Não, eu vou falar, porque quando nós nos conhecemos na faculdade, fez faculdade junto. Então, assim, era um padrão que ela não sabia, a gente não sabia, não estava diagnosticado, mas assim, ela sempre foi muito correta, e o estudo e a forma, e tinha aula e ela anotava, e tinha tudo direitinho, e eu falei, cara, o meu mundo é completamente diferente, né? O livro sempre muito assim, não pode estar amassado,
né? As coisas muito arrumadas, né? Então tudo muito Organizado. organizado. E Né? o que que traz os impactos negativos, Aline, que você vê Olha. nessas pacientes, nessas pessoas? E você também é perfeccionista, Sou assim. perfeccionista. Fale por você também. Vou falar por mim. Não, tem, óbvio, né? Tem a consequência positiva de você ser assim, de você ser organizado, de você ser uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, uma estratégia, né? Para resolver as coisas de uma forma mais perfeita, né, organizada, mas tem muitos impactos negativos, né? O principal impacto negativo, além da ansiedade e de outros transtornos que podem vir, eu acredito que é a procrastinação, porque o perfeccionista, Jeff, ou ele não começa algo por medo de não dar certo. Então, isso impacta muito, causa muita ansiedade, causa dor de barriga, causa dor de cabeça, causa doenças, né? A gente fica doente, fica com dor de garganta, dor de cabeça, dor de barriga. Pode causar até, você sabe, pode até somatizar para uma coisa pior. Ou a gente pode começar e não terminar porque não fez perfeito, porque falta muitas coisas para deixar perfeito e como essas muitas coisas não são possíveis agora, então não vou fazer. Então, eu começo e não termino, ou eu nem começo por medo de não conseguir fazer o melhor. E se eu não consigo fazer o melhor, eu nem tento, porque se for para ir, eu vou perfeito. E aí, isso tudo vai gerando uma série de ansiedades, de expectativas, de frustrações, de expectativas e frustrações. E é muito difícil a cabeça de um perfeccionista nesse momento. Às vezes, a gente está vivendo num mundo que faça, né? É melhor feito do que perfeito e tudo. Para um perfeccionista é custoso ouvir isso, né? Porque, como assim? Não vou fazer de qualquer jeito, não vou me arriscar, não vou... Então, ele paralisa. Essa paralisação dele, isso deixa ele, vamos dizer assim, frustrado, porque paralisou e frustrado porque não está perfeito para ele começar. Então, é complicada a cabeça de um perfeccionista. Então, sim, atrapalha muito, né? Causa muitas situações, traz muito desespero, muita ansiedade e vai gerando situações, como ela falou mesmo, vai acumulando, às vezes, uma energia psíquica, raiva ali, ela vai ficando, e no final das contas ela acaba afastando as pessoas que ela gosta dela também, porque ela desconta essa raiva dela nela, nos outros que estão em volta, em quem ela tem mais intimidade. E isso deixa ela frustrada depois, porque ela descontou em alguém que não era para ser. E ela pensa, ela se cobra demais, aí se culpa. O negócio é mais profundo do que você imagina. Ela descreveu a Caliandra, tá? Me dá ela descrever. Ô, Cali, mas teve um momento que eu achei interessante. Nós moramos 2 anos em Goiânia, e a mãe de uma amiga nossa conversou muito com ela e falou sobre fazer listas. Como é quando você começou a fazer lista? O que começou a melhorar no seu dia a dia nesse fato do perfeccionismo? Assim, o que melhora eu acho que o principal é a organização dos pensamentos, porque é muita coisa para fazer. Então você não sabe para onde você vai. Então a gente fica perdido. Então o pensamento é muito acelerado. Então, assim, se a gente faz a lista, você consegue entender que vai dar tempo. Né? Então, respira, porque vai dar tempo de você conseguir fazer. Então, assim, como a Aline falou, o tempo para o perfeccionista, eu digo perfeccionista mais, perfeccionista mesmo. O master, né? O master. Ele é curto, porque, assim, precisa-se de tempo para fazer uma coisa bem e uma coisa perfeita. Acho que é por isso que eu nunca consigo postar o stories num dia, né? Depois eu fiquei pensando. Acabou de ter um insight no meio do podcast. Foi. Porque eu falei assim, pô, eu fico, Jefferson, mas quantos tu coloca no dia? 4, mas eu não consigo colocar um. É porque até eu colocar, eu preciso Tem que de estar tempo. perfeito, tu tem que escrever a legenda. Né? Tem que estar Isso. legal a luz, a forma que tu fala. Como Exatamente. assim? Então, tempo, Tu posta ele é 4 de qualquer curto. jeito. Eu, hein? Exatamente. É assim que ela pensa. Então, o tempo, ele é curto, né? Então, a lista consegue dizer assim, não, eu tenho esse tempo, eu vou conseguir fazer, então eu consigo respirar melhor e organizar as minhas ideias. Né? Então, é por isso que eu preciso, né? Teve uma coisa, que ajuda. Teve uma coisa interessante, porque quando eu falo pra Kali, e ela começou a aprender a fazer isso,
vai chegar uma segunda fase que eu quero que você fale. Porque a partir do momento que você faz uma lista, existe uma opção que se abre grande. Delegar tarefas. Exatamente. Como é que é para uma pessoa Também, o delegar tarefas? Porque assim, muitas vezes eu falo para ela assim, faz a lista, beleza, o que eu posso te ajudar? Como é que é, Aline? A gente nunca acha que vocês vão fazer melhor. Como tem que ser feito. Exato, esse é o ponto. E aí a gente prefere fazer porque, né? Não vai evita sair estresse, do né? mesmo jeito. Mas assim, o pensamento primeiro é o que dessa lista eu posso terceirizar de uma forma que aquilo não me deixe tão mais paranoica com a situação. Porque, por exemplo, existem situações, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu trabalho com lista, na terapia eu trabalho com esse planning, né? O journaling também. Formas da paciente colocar escrito como ela está se sentindo, o que aquilo é importante, qual é a prioridade do dia, qual é a meta do dia. Que se ela não conseguir entregar tudo que ela colocou, mas se ela entregar aquela meta, ok, ótimo, né? Vamos dar um exemplo aqui. A meta do dia da minha paciente... Vou dar um exemplo meu, pronto. A minha meta do dia é almoçar com meu pai na quinta-feira. Eu tenho que atender paciente de manhã, de tarde eu almoço com meu pai e atendo paciente à tarde, por exemplo. Minha meta do dia é almoçar com meu pai. Se a paciente cancelar, eu não conseguir levar meu filho para a escola, eu não conseguir fazer nada, mas eu consegui almoçar com meu pai, a perfeccionista fica, ufa, mas a minha meta do dia eu entreguei. Vamos dizer assim. Então, ir reduzindo um pouco as coisas. Mas vamos lá. A gente coloca o que a gente precisa fazer e a parte do terceirizar é escolher algo que não vai deixar a gente... Vou dar um exemplo aqui. Pegar a roupa na lavanderia. Dá para terceirizar. Não precisa de tanta coisa para fazer não isso. Precisa de talento, né? Então, ok. Você pega a roupa na lavanderia. Você leva o cachorro para tomar banho. Você consegue pegar e levar a criança para a escola. Mas vamos supor assim, por exemplo... eu vou pegar a criança na escola, mas de lá ele vai pro judô. E aí ele tem que se arrumar na escola, usar a faixa certa, que é a cinza com a ponta azul. O sapato não pode ser o tênis, porque senão ele não vai entrar no tatame, então tem que já ser o chinelo e tudo. Melhor eu ir, né? Porque é daqui que eu explique pro meu marido que tem que fazer isso, eu já me estressei. Melhor eu ir. Eu tenho certeza que ele vai chegar com a faixa errada, de tênis e tudo... E vai dar tudo certo, só que pra mas... cabeça do perfeccionista não tá tão certo assim. Então é um tempo todo esse exercício de eu preciso me libertar disso, eu preciso entender que isso aqui tá ok. Se ele fizer desse jeito, é o jeito dele, mas no final o resultado vai dar certo, que é ele ir pro judô, vamos dizer assim. E me abster um pouco das coisas que podem dar errado, dos detalhes, porque o perfeccionista ele é detalhista. Então, são detalhes, são coisas que para ele faz muito diferença. Então, chegar em casa, ela arrumar a casa, botar a mesa do jantar com o detalhe que ela quer, você pode até ajudar ela a botar a mesa do jantar, mas ela vai querer botar o guardanapo, vai querer botar a louça que ela quer, e você pode não acertar, e aquilo mexe com ela, porque ela queria fazer tudo perfeito, né? Ela quer deixar as coisas de uma forma perfeita na cabeça dela. Então, o perfeccionista, quando ele faz esse teste da lista e consegue terceirizar coisas que deixem ele menos sobrecarregado, é uma boa. Porque a tendência, sim, do perfeccionista é se sobrecarregar e não conseguir deixar... e centralizar as coisas nele, e não conseguir delegar isso para alguém. Mesmo que aquele alguém ele ame, ele confie, mas não é como ele gostaria de que as coisas ficassem, né? Então, é um exercício eterno para um perfeccionista delegar e se permitir, vamos dizer assim, não criar tantas expectativas naquela tarefa terceirizada, né? Vamos dizer assim. Você sabe que eu tenho uma parte, assim, quando eu preciso fazer coisas perfeitas, eu consigo ir. Então, assim, se eu preciso fazer uma aula, eu tenho que fazer uma aula perfeita. Tem algumas coisas, mas eu já entendi que no meu dia a dia não adianta eu querer perfeição em tudo, porque senão eu vou entrar nessa turma de vocês. E aí, eu aprendi uma coisa que eu acho super interessante, que eu assisti uma vez, se eu morrer, ponto, alguém vai vir, vai fazer melhor, pior ou igual, mas vai fazer. Então, os momentos da vida, não pensando na morte, mas muito em... Quando eu fechei ciclos e saí de locais que foi muito difícil, mas eu precisava dar esse passo, a todo momento eu pensava sempre nessa visão de que eu vou sair daqui, mas quem vai vir melhor, pior ou igual. Mas assim, vai vir e vão resolver. Kali,
É bonito toda a teoria, mas vamos para a realidade. Como é que é você casar com um baiano que, cara, não tá muito aí para essa tua perfeição, não? Pois é, então. Eu joguei isso aqui porque, como a gente tá gravando, não pode ter uma DR grande. A psicóloga tá aqui, então a gente vai fazer tudo mais fácil. Tudo sob controle, tá vendo? Vamos Tem lá. uma mesa, né? É porque a gente consegue Tem uma ser. mesa melhor. Mas esse microfone dá pra tocar. Né? Como é que você é esse yin yang que nós somos completamente diferentes? Pois é, assim, desde a adolescência eu já sabia do perfeccionismo, né? Então, assim, é uma qualidade, lógico, né? Existe Um lado positivo. um lado positivo. Mas eu morava com a minha mãe, eu tinha o meu quarto, as minhas coisas sozinha. Né? Então, tudo tranquilo, e a gente casa. Só que cada um tem um jeito, uma personalidade. Só que isso para mim já foi um impacto. Porque aí uma pessoa que tem um jeito completamente diferente, as manias, e isso tudo, né, a gente tem que trabalhar. E aí vem os filhos. E a organização é mais difícil ainda. Né? Então, ter o controle de tudo com as crianças ficou cada vez mais difícil. Então, e eles crescendo, cada um com sua personalidade, né? Então, assim, quando eu fui para saber, eu precisava de ajuda para controlar isso. Quando eu fui para a terapia, eu fui não por causa do perfeccionismo, eu fui por causa da ansiedade. Né? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu preciso trabalhar isso, eu preciso me controlar para não atrapalhar o desenvolvimento das crianças, o relacionamento, né? Porque cada um tem o seu jeito. Então, eu fui por causa da ansiedade. E daí, depois de 2 anos, e isso tardio, isso foi recente, né? Depois de 2 anos que eu descobri a causa da ansiedade, não era somente o transtorno de ansiedade. Existia uma causa. E daí, entender que o transtorno era da personalidade perfeccionista. Mas é o perfeccionismo excessivo, né? Esse aqui chega aos 46 do segundo tempo. Com 46 anos, ela descobre o que está acontecendo na vida dela. E é interessante. E aí tem toda como a Aline falou, a causa lá atrás. É a primeira coisa que eu ia te trabalhar. perguntar agora. Pergunte. Ouvindo você falar, qual foi a tua... Assim, porque qual foi a tua experiência na infância e na formação da tua persona ao longo da tua vida, né? Da infância, da primeira infância, também na formação da persona na adolescência também, que te causou essa necessidade de manter tudo sob controle? Eu acho que o ponto principal foi que os meus pais se separaram, a minha mãe trabalhava ainda fora, e aí ela tinha que cuidar da casa e de 3 mulheres, né, que, né, naquela época não tinha babá, existia uma funcionária que ajudava. Então, ela, para tentar manter, né, ali tudo mais sob controle, eu acho que o que aconteceu, eu voltei para mim, eu preciso fazer as coisas corretas para não dar trabalho para minha mãe, porque ela já tem muita coisa para fazer. A responsabilidade. Tu é mais velha? Não, só do meio. A do meio? Então, a minha responsabilidade é essa. Sempre foi essa mensagem, né? Exatamente. E daí foi que, a partir daí... Mas aí, eu acho que eu fui internalizando como o que eu precisava fazer, que aquilo era o correto. Pro perfeccionista, Jeff, não tem certo e não tem caminho do meio. Né? É branco e preto. Ah, cinza. Não tem cinza. É preto ou é branco, ou é certo ou é errado. Então, a tolerância de um perfeccionista, ela é bem... baixa. Porque é muita inflexibilidade, né? A gente não tem muita flexibilidade, resiliência com a gente mesmo. Existe e nem uma com os rigidez. outros. Muito rígida, muito Existe rígida. uma rigidez. Que a gente chama de rigidez cognitiva, né? Emocional. Também. Então, existe aquilo dali.
né? Então, isso aqui é o certo, então eu preciso fazer desse jeito. Mas você sabe o que eu achei interessante? Primeiro, agora que eu me senti naquele... Eu tô assistindo sessão de terapia na GNT lá do Celton Mello, eu me senti na sessão de terapia aqui com vocês dois. Mas eu entendo que quando você fala muito perfeccionista é muito com ela, e a Kali é muito assim com ela, eu acho interessante que os nossos filhos, muitas atitudes dela, eu acho que principalmente com a terapia, ela foi quebrando muito em deixar coisas acontecerem que eu falo assim, eu não esperava isso dela, entendeu? Mas assim, eu cuido muito e volto. A Juju, como ela tem um perfeccionismo, e quando eu comecei a ver os traços na Juju, eu tento atrapalhar. E a Juju, ela já se cobra muito, né? E ela, por causa... E o que a Juju escolheu também faz ela se cobrar, né? Então ela começou com esses e ao contrário, eu sou aquela pessoa que ela fala assim, olha, pai, hoje eu tenho que ir para aula, voltar, eu tenho que almoçar, eu tenho meia hora para deitar, eu queria que o senhor dormisse comigo, porque depois eu tenho que fazer a tarefa porque eu vou para ginástica. É tua filha mesmo. E aí ela fala assim, mas eu acho que não vai dar tempo de eu terminar toda a tarefa. E aí aquilo começa a causar angústia. E quando o pai fala assim, ó, esquece, amanhã se você quiser, olha, que as professoras não assistem. Eu até minto para sua professora dizendo que aconteceu alguma coisa que você não vai conseguir. Mas assim, relaxa, tudo passa. Relaxa, tudo passa. Né? Eu não tenho, né, diagnóstico, é um traço da minha personalidade, mas não chega a ser algo que, vamos dizer assim, que me gera ansiedade, óbvio, mas eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade. Porém, foi algo que aconteceu para mim e que me gerou até um problema de saúde, tá? E você falou para mim agora aqui que você pensa de outra forma, que as pessoas vão, se você não estiver mais aqui hoje, as pessoas vão fazer de qualquer jeito, ou igual, ou melhor, ou pior, porque você tem uma experiência de vida e nós sabemos qual é, né? Você falou no podcast Relaxa Tudo Passa sobre isso. E essa tua experiência de vida, ela também, apesar de já ser algo que você já tinha essa reflexão, quando a gente entra no mundo real, das expectativas, das cobranças, da família, do trabalho e tudo, a gente vai deixando um pouco de lado, né? E você chegou naquela tua experiência de vida de quase morrer, de, né, se ver naquela situação que você estava, e aí você internalizou completamente essa tua... Né, virou quase um mantra, virou né? teu mantra. Pronto, acho que é isso a palavra. Esse teu mantra, ele tem tudo a ver com a tua experiência de vida. Talvez já era algo que estava na tua essência, mas com a situação do dia a dia você não percebia mais, já estava vivendo uma outra coisa. Só que essa tua experiência, ela ficou marcada em você e ela te traz isso, né? Você tem a tua experiência de infância que fez você se autocobrar, de você... A mensagem da tua infância era, deixa eu fazer tudo perfeito para minha mãe não ter trabalho, porque minha mãe já tem muito trabalho, né? Já tem essa situação, então eu preciso fazer o melhor, não quero dar trabalho para minha mãe. A profissão que vocês escolheram exige muito, também. É competitiva, é exigente. Você, da anestesia, né? Isso, Nossa, não pode errar 0,0 aqui, porque senão pode dar um impacto muito grande. Então, assim... Tudo isso Exatamente. gera ainda mais perfeccionismo, mais autocobrança, mais ansiedade. Até uma ansiedade generalizada, né? E buscar a terapia, buscar a lista de tarefa, buscar a conversa, né? O checklist, mas também a delegar, o discutir, o colocar as coisas, se ouvir na terapia é libertador. Eu digo que se ouvir Às vezes eu pergunto à minha paciente, você está se ouvindo? Ela... Tô. Pois é. É libertador. Então, o que a gente faz com o perfeccionismo, a gente sempre vai ser. Sempre. Não tem como não ser perfeccionista. Como mudar. Né? Não. Isso. Ela é algo que tá ali e, naturalmente, se a Kali, ela relaxar, ela já tá se cobrando. Tá? É natural. Isso, É natural, é uma coisa assim que ela relaxou, já não está prestando atenção, já está se cobrando. Então, a terapia, ela muda o padrão de pensamento, né? A rigidez emocional, a rigidez cognitiva também de, eu quero que eles façam isso, opa, não vou fazer mais isso não, deixa eles fazerem do jeito deles e tá tudo bem. É a vida deles, dos meus filhos. Não quero mais que eles façam do jeito que eu quero que eles façam. Ela vai mudando um pouco esse comportamento para viver melhor, para ter mais tranquilidade e tudo. Mas se ela relaxa, o natural dela já vem o perfeccionismo. E priorizar
vamos dizer assim, os teus valores, as coisas que são mais importantes para você, é o caminho ideal, porque, vamos dizer, o que é prioridade para mim? Família, trabalho, estar com as amigas. Essa é a minha prioridade. Então, quando você não prioriza isso, aí te consome mais, né? Exatamente. Você fica, meu Deus, eu não tô dando atenção para aquilo é mais importante do que isso, e agora eu tô aqui perdendo energia com isso, né? A gente fica naquela autocobrança, naquela culpa enorme e tudo, naquele ciclo vicioso. Então, o perfeccionista, ele precisa, sim, listar e priorizar por o que é realmente que vai trazer mais satisfação naquele momento para ele. E não dá para ser... Pro perfeccionista não dá para ser sempre a mesma coisa, porque sempre muda a lista de prioridades. Essa semana é o trabalho, semana que vem é as crianças, com a situação que vai ter de apresentação da minha filha, na outra semana é o marido, que a gente vai viajar junto, vai ter que fazer... Então, o perfeccionista, ele tá sempre em atividade. A atividade, ele fica online, quase nunca offline ali, né? Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. E eu Captei. vejo... Captou Não, exatamente, certinho. não, eu vejo assim que, vamos dizer, a gente já tá 24 anos junto, e eu acho que essas férias que a gente passou, agora foi as primeiras férias que ela deu só um mini surto, uma coisa simples, assim, sabe? Meia hora não, menos de meia, só mas assim, imagina, em 14 dias, um mini surto de 10 minutos, e eu falei assim, cara, no final ela falando assim, ei, eu não vou ganhar estrelinha, Você não. vai ganhar 5 estrelinhas na viagem. Porque Eu não me comportei, não foi? Porque Comportei. assim, é exatamente o que você está falando. O estresse, e o estresse até durante uma viagem, a discussão que eu tenho às vezes com meu pai é o seguinte: quando a gente vai fazer a viagem, a gente faz final do ano, viagem a família toda. Só que eu sei como é que ela funciona. E eu saber como é que ela funciona, eu sei assim, eu tenho que pegar voo direto, de preferência que seja direto. Eu não posso mudar muito de cidade, eu não posso mudar muito de hotel. Por quê? Porque para ela cai um estresse fazer a mala, desmontar. Deus me Mudanças, livre. né? Mudança gera uma ansiedade, né? Muito grande. Então, isso tudo é bem complicado. Saiu da rotina dela, Saiu já é da estresse. rotina, exatamente isso. Entrou Era no isso que eu avião, queria dizer. estresse. Era o sair da rotina, do que está programado. Então, mudou alguma coisa ali, então já... Não, e eu vejo porque às vezes eu tenho Já até... é uma situação, né, de ansiedade. Gui, se você assistir esse podcast, porque o Gui é o Aguinaldo, amigo nosso, porque ele é muito zen. Ele e a esposa dele fazem as coisas tudo muito fácil. E eu conheço já a Kali. Então, eu lembro a última vez que a gente foi para Presidente Figueiredo, nós fomos para uma cachoeira. Chegou na cachoeira, não tinha almoço, não tinha nada. E ninguém avisou pra gente. Tipo assim, ó, cara, leva um salgadinho, leva um biscoito. E a gente já chegou lá. Morrendo de fome. Não, a gente já chegou com fome. A Kali, o almoço é o principal, Falei, gente, mas não a tem principal nada pra refeição comer dela. aqui. E aí a gente tá em Presidente Figueiredo e tem duas opções. Ou a gente ia pra Balbina, que ia dar uma meia hora indo pra Balbina, ou a gente voltava pro hotel, que dá uns 40 minutos. E aí ele falou assim, vamos pra Balbina. Aí eu falei, Gui, chega aqui, são 3 horas da tarde. Se não tiver comida lá, a minha mulher vai me matar, te matar e nos matar, você entendeu? Aí ele começou a rir, ele falou, fica tranquilo que tá. Aí quando a gente chegou lá, que tinha um restaurante realmente aberto, Balbina, 4 horas né? da tarde em Balbina. Aí ele sentou comigo e falou, cara, eu nunca rezei tanto. Que se esse restaurante não tivesse aberto. Então eu estar do lado dela foi um grande aprendizado todo esse tempo, porque eu começo a minimizar. Então, assim, a ida a voos que sejam direto, ou o melhor voo possível, com menos tempo possível. Não muda muito de hotel, não muda muito de cidade. Eu tenho grandes amigos que, cara, chegam, passam 2, 3 dias na cidade, aí depois vão pra outra, e depois vão pra outra. Eu falo assim, impossível, cara. Chato. Eu já sei. Mano, chato demais isso. Eu tenho uns amigos, a gente fez umas viagens assim já, pelo amor de Deus. Que cansativo, gente. A gente fica desesperada. Peraí, vou levar só essa mala aqui, 3 roupas pra cá, 2 dias aqui, não sei o quê. Tem filho, aí o filho tá com frio, aí tem que levar a luva, aí tem... Gente, pela fé. Desesperador. A gente fica nervosa, né? É um tempo todo querendo controlar um todo que a gente não controla. E aí, na terapia de um perfeccionista, ele começa a perceber, isso para terapia de todo mundo, óbvio, mas para um perfeccionista, quando ele entende que ele só controla ele mesmo e não o todo, é libertador para ele. E aí ele vai largando mão
do todo e começando a focar a energia nela. Exatamente. No que ela pode controlar naquele momento, o que dá para ela fazer dentro das condições que ela tem. E aí isso vai minimizando a ansiedade. No livro da Brené Brown, doutora Brené Brown, que é professora na Universidade de Houston, tudo, ela fala sobre o poder de você ser imperfeito e trabalhar essa resiliência em você, trabalhar essa imperfeição em você, de que nada é perfeito. E isso é muito legal, uma literatura bem legal. Já viu esse livro? Não. Porque a gente fica Procurando. o tempo todo nessa autocobrança e o mundo hoje está insuportável de cobrar a perfeição das pessoas na internet, porque o médico tem que falar na internet, tem que, se não tiver lá, não dá, tem que aparecer, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer aquilo. Cara, isso é muito pior para um perfeccionista no mundo de hoje, porque as pessoas postam 1/10 da vida delas perfeita, do dia de 24 horas, e um perfeccionista que se alimenta daquilo fica se autocobrando mais, e mais, e mais, e mais, e aí é uma bola de neve. Então, entender o que você tem controle e o melhor que você pode fazer com os recursos que você tem, para um perfeccionista terapeutizado, é o melhor. Eu vejo você também, Kali, muito essa história de... Às vezes a Kali tá olhando o Instagram e a gente que trabalha com rede social, eu converso muito com ela assim, ela fica olhando a vida das outras coisas e fala assim, é tudo mentira. E ela, né, porque você se cobra assim, cara, será que eu não tô trabalhando tanto? Mas por que eu não tenho uma casa dessa? Por que eu não tenho uma viagem dessa? Por que não sei o quê? A cobrança, né? A autocobrança, né? Que sempre fica, né, ali ao redor. A gente vive nessa, vamos dizer assim, nessa bolha, né? Exatamente. E dói. Quando fura a bolha, que a gente vê que a gente estava, vamos dizer assim, usando a nossa energia para o controle do mundo perfeito e começar a olhar pra gente, ver o que dá pra fazer, o que dá, é aquilo que eu te digo, a meta do dia. Se eu fizer, tá bom, que eu não fizer, paciência, a gente reprograma. Traz pra gente um pouco mais de liberdade, né? Isso. Ô, Kali, mas tem uma Colocar coisa... como prioridades, né? Mas tem uma coisa que eu, assim, acaba que o perfeccionista também tem a parte muito boa. Como é que você vê a sua profissão? Você sendo anestesista, você faz anestesia para oftalmologia, que é uma coisa super delicada. Como é que você vê essa perfeição nesse lado positivo que te ajuda no dia a dia? Isso com certeza no trabalho me ajuda bastante, né? Então, é impressionante como no trabalho eu consigo me concentrar e fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Eu acho que é justamente pelo meu jeito. Então, eu posso ter o controle, né? Lógico que tem situações que vão fugir ao nosso controle, como acontece, né? Mas sendo criteriosa, sendo no trabalho perfeccionista, eu acho que já ajuda bastante. Por quê? Principalmente na área da medicina, você precisa ter esse medo ali guardadinho, porque quando você tem esse medo, você sempre está pronto para alguma situação, né? Então, de urgência ou acontecer alguma coisa, então você está sempre se prevenindo. Então, isso na nossa área ajuda bastante. Esse medo, eu falo, é uma coisa que eu falo muito para até para meus alunos na faculdade. Porque, assim, para toda cirurgia que eu chego, tem que ter medo. Eu acho também. Porque se você não tiver medo, é a hora que você faz besteira. E o medo, ele deixa, na realidade, ele te deixa no estágio de alerta. Porém, a diferença é o medo que te deixa em alerta e o medo que te paralisa, não é isso? É uma linha muito Você pode tênue. falar um pouquinho sobre isso, Aline? Posso. É uma linha muito tênue, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, tudo. Então, até no medo. O medo, até a ansiedade boa, ela te traz coisas boas. Ela te deixa, como você falou agora, em estado de alerta, prestando atenção nos detalhes, estudando mais aquele caso para não errar nada, né? Fica ali o tempo todo atento. Isso faz bem. Isso te traz, né, vamos dizer assim, essa autocobrança de não errar com aquele ser humano, né? É uma responsabilidade muito grande aquela vida. Se eu errar um detalhe, já era. É a vida daquela pessoa, é a qualidade de vida daquela pessoa. Porém, esse medo, quando ele passa um pouco dessa linha, ele fica exacerbado, ele te paralisa. Você tem medo de operar, você tem medo de fazer, você tem medo de executar, você nem começa por medo de errar. E isso te faz ser um profissional medíocre, né?
que acaba não dando o seu melhor ali por medo de errar e você fica naquela mesmice ali, naquele basicão. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Essa linha tênue, quando ela é ultrapassada, tudo que é demais faz mal, né? E tudo que é de menos também. Então, esse equilíbrio que a gente precisa buscar na vida como um todo. Mas, principalmente na medicina, vocês que têm a vida daquelas pessoas na mão, esse medo é essencial para dar o seu melhor, essa atenção plena ali naquilo é essencial. Mas quando aquele medo tá demais, você acaba vamos dizer assim, podando demais e não fazendo o seu melhor ali, porque tem medo de errar e então eu não vou nem tentar, né? Então, enfim, você deve conhecer muitas pessoas que com esse medo acabam não fazendo nada, né? Acabam no feijão com arroz ali e tá bom, deixa pra lá, né? A pergunta vai para as duas, mas, Kali, se você, entendendo hoje em dia do seu transtorno, se você pudesse tirar, o que você tiraria do seu dia a dia que você acha que te atrapalha tanto nos afazeres seu mesmo? Eu acho que se eu conseguisse delegar mais, iria ajudar bastante. Então, eu tiraria o quê? As coisas se concentrarem muito em mim. Eu vou resolver, eu tenho que estar, eu tenho que olhar. Então, se eu conseguisse delegar mais, ainda aprender a delegar mais, iria ser melhor. Com E certeza. você, Aline, já que você é perfeita. Tá gravado? Também. O Jeff vai te cobrar. Eu não falei nada não, porque isso aqui vai ficar gravado Ótimo. ad eterno, nos anais, né, nos podcasts. Aí, quando ela né? tava olhando, falando pra ele, a delegar, aí já sabe pra quem, né? Tu sabe pra quem, né? Que ela vai delegar, né? Com Tá certeza. sabendo, né? Tá claro pra ti? Então, isso aí é fundamental, né? O se delegar. No meu caso, eu tenho uma fala interna comigo que tem me ajudado muito, que também foi na terapia que eu busquei, que esse é o melhor que eu posso fazer hoje, isso aqui é um problema pra Aline de amanhã. Legal, cara. Legal. A Aline de amanhã, ela se estressa com isso aqui, ou ela se preocupa com isso, ela faz... A Aline de hoje, o que ela tinha que fazer, ela fez, isso aqui dá pra deixar pra amanhã, e vida que segue. Eu consigo, hoje, desligar daquilo. Porque a minha prioridade, hoje, sempre foi, mas cada vez mais, hoje, principalmente que eu tenho um bebezinho que depende de mim, né, amamento, tudo, é a minha família, meus filhos. Então, tudo depois da minha família dá para deixar para amanhã. O mais importante hoje é a família. Então, isso foi a primeira, a frase que eu digo para mim mesma. Então, esse é um problema para a Aline de amanhã. A Aline de hoje fez isso aqui, o melhor que ela podia, ok. Foi 10%, mas é o 10% máximo que eu podia ter dado hoje. Então, essa minha fala interna, esse meu diálogo interno, e quando a gente melhora o nosso diálogo interno, a gente melhora com a gente mesmo. Sim. Porque o perfeccionista sofre, em primeiro lugar, com ele. Isso. O resto é mas com ele é muito mais do que ele é com o resto, com o mundo. Dá uma aliviada. E aí ele vai se permitindo mais viver o momento, viver as situações de uma outra forma, não exigir mais tanto do outro, porque ele para de exigir muito dele, então ele também para de ficar querendo perfeição do outro. Enfim, as coisas vão ficando mais maleáveis, vamos dizer, mais flexíveis. Era isso que eu ia falar, a palavra. Você tem que ser mais flexível. Tentar ser mais flexível. Você consegue ser mais flexível com você também consegue ser mais flexível com o outro. É isso. Turma, olha só. Primeira dica do todo podcast que eu queria falar para vocês. Faça terapia. Deveria ser obrigatório. Todas as pessoas entendam que muitas vezes você vai passar a vida toda sem você saber a causa raiz dos seus problemas. Se você puxar lá atrás, se você for para terapia, você vai entender. Ah, pô, mas eu já sei, tá? Se você já sabe, a terapeuta ela vai te ajudar a como você sair desse buraco. Então, coisas repetitivas que você faz na sua vida. Então, seja você ansioso, depressivo. O que eu tenho de amigos que eu falo para eles assim, faça terapia porque vocês vão ganhar muito. Às vezes você vai sair desse momento, a entender como é que você sai dessa procrastinação eterna, de como é que você sai desse medo eterno. Então, façam terapia, não é isso, doutora? Pelo amor de Deus, essa terapia. Não é só para deixar os psicólogos. O mundo precisa de pessoas terapeutizadas. Não, nem é só por isso, é para viver melhor. Porque senão você vai passar uma vida, e ela só é uma, de uma forma que vai te maltratar tanto. Imagina, eu acredito que você pode dizer
Quem é você antes e depois de você perceber você mesmo? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, com certeza. Faça terapia. Exatamente. Pessoal, um beijo no coração. Até o próximo GF Podcast. Tchau. Tchau.